Com o Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos te esperando com as portas abertas e com muito carinho. Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Camboriú, lugar de união, louvor e adoração ao Senhor. Dez horas. Identificação. Você sintoniza ZYE 890, ondas curtas 31 metros, 9.665 kHz e ondas curtas 49 metros na frequência de 5.940. Sistemas de teores de comunicação, Rádio Voz Missionária, a Rádio Missionária do Brasil. Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo o monte, assentou-se lá. E vendo ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos falar, os aleijados são, os coxos andar, os cegos ver, e glorificava o Deus de Israel. Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: De onde nós viriam num deserto tantos pães para saciar esta tal multidão? E Jesus disse-lhe: Quantos pães tendes?
E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão assentar-se no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram o que sobrejou, 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco, dirigindo ao território de Magdala. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 15, do verso 29 ao verso 39. E com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem e que nos assistem de perto e de longe, que é o sentido de nós estarmos aqui reunidos para mais uma escola bíblica dominical, aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Nessa manhã de domingo, que estamos reunidos dia 27 de janeiro, já se encerrando, indo para o encerramento do primeiro mês do ano de 2019, e talvez muitos de nós já fizemos tantas promessas no início do ano, primeiro mês já está se findando. Será que já demos continuidade, sequência, ou já colocamos para cumprir isso, coisas que nós prometemos? E também que possamos junto, agora nós vamos orar daqui a pouco, vou passar para o irmão Eliel, a tragédia que aconteceu em Minas Gerais, aos irmãos de Minas Gerais, que possamos nos solidarizar e que possamos também orar por aqueles que perderam seus familiares, que estão em desespero, procurando ou onde estão, ou que possam aparecer aqueles que estão talvez em algum ponto e que não tenha comunicação, e que Deus possa estar e providenciar uma providência divina nos seus familiares. Eu quero deixar aqui também um abraço ao irmão Will, que está na técnica de som junto conosco, irmão Eliel Uller, evangelista irmão Eliel Uller, que também neste dia de domingo, nosso professor, junto para mais uma escola bíblica dominical. Paz do Senhor, irmão Eliel. Paz do Senhor, presbítero Fabiano, jovem Will, e a todos os nossos irmãos também que estão aí conosco. Que a paz do Senhor Jesus esteja reinando em cada coração. Hoje um assunto bem interessante e pouco pregado no sentido doutrinário, que é possessão demoníaca. Prega-se as passagens, né? Mas de uma forma organizada, metódica, dentro da teologia sistemática, a gente quase não vê ninguém pregando, né, a respeito de demônios, que não é uma mensagem que dá muito ibope, mas ela é importante para o nosso conhecimento, que como é que a gente vai combater um inimigo que a gente não conhece. Então esse é o assunto de hoje, e queremos orar agora para começar. Posso orar ou senhor? Pode orar. Deus, obrigado, Pai, por mais um domingo que estamos aqui nesse dia 27 de janeiro de 2019. Obrigado. Agradecemos pela saúde que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela audição de nossos ouvintes que podem nos escutar, da visão dos que podem nos assistir. Obrigado pela vida de cada um. Alguns em situações melhores, outros talvez em situações bem piores. Mas se estamos vivos, Deus tem um propósito a realizar através de nós e em nós. Sabemos das tragédias que houve em Minas Gerais, temos muitos alunos naquele estado, sabemos que a dor é muito grande para quem vive e para quem assiste também é muito triste. Pedimos o conforto do Senhor para o coração dos que ficaram e que perderam seus entes queridos atolados naquela lama. Deus, só Tu podes consolar e trazer o refrigério para a alma de cada um. Pedimos que o Senhor venha confortar, não só neste caso, mas em tantos casos de perda de ente querido que ocorreram no dia de ontem, nessa madrugada ou essa semana, e alguém chora nesse momento pedindo o Teu conforto. Deus, Tu és o Deus das consolações. Então nós pedimos que o Senhor venha confortar.
Nós pedimos a tua boa mão e a tua doce presença. Espírito Santo, só tu podes fazer com que a nossa vida tenha sentido para continuarmos. Dá a tua bênção, a tua graça a todos nós, que possamos ter um dia abençoado com a tua doce mão conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lição de número 4. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2019, Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Hoje, como eu já disse, a lição é de número 4, 27 de janeiro de 2019. Possessão demoníaca e a autoridade do nome de Jesus. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10 e verso 17, que diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. O relato do endemoniado gadareno mostra a soberania absoluta de Jesus Cristo sobre o diabo e seus demônios. O relato que nós vamos ler a seguir, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 2 ao verso 13, ele coloca sobre isso. Então a verdade prática fala: o relato do endemoniado gadareno mostra a soberania absoluta de Jesus Cristo sobre o diabo e seus demônios. Mulher. Só recapitulando então, diabo é acusador, caluniador e Satanás é adversário. Então são títulos que se aplicam ao maioral dos demônios. E aqui nós vemos que somente o Jesus, ou aqueles que caminham com Jesus, é que tem poder sobre esses espíritos malignos. Nós vemos que essa libertação só é possível dessa forma. Então o mundo espiritual ele existe, a batalha espiritual é uma realidade, e nós precisamos ter sensibilidade para entender. Pode ocorrer uma doença que não aparece em ultrassom, raio-x, exame de sangue. Pode ser uma enfermidade que tem de uma certa forma uma influência maligna. Não são todas as enfermidades que são influência maligna, mas pode existir. Então é importante que a gente procure em Jesus a força necessária para essa libertação. Então a gente precisa sempre estar categorizando, classificando, procurando entender onde e em que ponto Satanás está atuando. Ele não brinca, e a gente costuma dizer que ele não dorme de touca. Então a gente precisa estar vigiando e cuidando nisso. O texto fala que os 70 voltaram felizes porque eles não precisaram pagar o preço para ter aquele poder, porque Jesus diz: eu vos dou poder. E eles foram enviados de 2 em 2, expulsaram demônios e voltaram felizes, saltitantes, porque nunca eles viram os demônios se sujeitarem. Eles presenciaram os endemoniados que ninguém dava jeito de expulsar. Mas agora eles chegando em uma casa, colocavam as mãos e o demônio ia embora. E Jesus diz assim, quando eles voltam contentes: alegrai-vos antes, pelo vosso nome está escrito no livro nos céus. Interessante que eles, felizes com uma coisa, Jesus diz o que deveria ser a maior felicidade nossa. Porque pode acontecer de a gente expulsar demônio, profetizar e operar maravilhas, como diz lá no 7 de Mateus, e chegar diante de Deus e não ser conhecido, porque por alguma razão na caminhada a gente abandonar o Senhor. E aí exercemos tanta autoridade, fizemos tantas maravilhas e não perseveramos até o fim. Então por isso que Jesus disse: é melhor o nome estar escrito no livro da vida. Que é o que vai ter todo sentido, né? O que adianta fazer tanto e perder a salvação? Isso. É inútil, né? É inútil. Também tem uma diferença também entre possessão e opressão, né? Hoje nós vamos falar sobre a possessão maligna, que é diferente de opressão. Às vezes pode estar oprimido por alguma coisa, que é diferente de possessão. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 2 e o verso 13. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Versículo 3. O qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar.
E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que o não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhes rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Amém. Uma coisa que a gente vai ver aqui é que o que os demônios pediu, Jesus atendeu, né? E o que o gadareno pediu depois que ele queria seguir, ele disse: não, volta a tua gente e conta as grandezas que foram feitas a ti. Atendeu um pedido dos demônios e não atendeu o pedido do crente, né? Isso. Vai entender Jesus. Porque na realidade havia um propósito. Havia. Né? Agora precisava de um missionário local naquele lugar. As pessoas precisavam de alguém que eles iriam aceitar. Tanto é que quando acontece isso, esses aqui que cuidavam dos porcos, eles vão falar ao pessoal da cidade, dos gadarenos, e o que eles falam? Eles pedem para que Jesus se retire. Interessante que esse homem famoso na cidade, imagina, toda cidade interior que tem um doido é famoso. Sim, conhece. O endemoniado é famoso. Quem quebra correntes com as mãos, quem se autoflagela, quem anda dia e noite gritando, é conhecido em qualquer cidade. Você deve estar lembrando de alguém assim. Imagina agora essa pessoa se converte e vai começar a anunciar a Jesus. A repercussão disso. E agora ele queria seguir Jesus. Ele faria mais diferença na cidade dele do que caminhando com Jesus para outros lugares. Porque na realidade agora estava nos sepulcros, andando em lugares que ninguém quer estar, desnudo, fazendo gritaria, algazarras e causando alvoroço, temor e medo. Agora um homem que está lúcido, né, provavelmente bem trajado, porque volta agora se arrumar, vida normal e tudo mais, e anunciar a obra de Deus. É como você falou, ia fazer muito mais efeito do que está andando com Jesus. Então muitas das vezes nós reclamamos de certas coisas porque não somos atendidos, né? Mas talvez a obra de Deus vai se manifestar. O propósito. Nós vamos entender que até a entrada nos porcos era um propósito. Sim. Jesus não faz nada sem propósito. Eu fiz, mas eu não queria. Não existe isso em Deus. Isso. Tudo tem um propósito, né? A nossa introdução, o relato do endemoniado gadareno encontra-se também em Mateus e Lucas. Com algumas variações. O fato revela informações sobre a possessão demoníaca e o poder absoluto de Jesus sobre todo o reino das trevas. É o prenúncio da vitória final de Cristo sobre Satanás e seus anjos. E não somente isso, mas também uma prova viva de que podemos confiar em Jesus. Então aí nós temos passagens paralelas que no ponto 1 nós vamos explicar as variações, porque o relato do gadareno, que não é um nome de pessoa, mas é um gentílico, gentílico é o que caracteriza uma pessoa de uma região, camboriense, catarinense, mineiro e assim por diante. Então o gadareno não era o nome do homem, é porque ele morava em Gadara. Então veja como ele era famoso, né? Que se chamasse o gadareno, na época as pessoas saberiam quem era. Tanto que os relatos, tanto de Mateus, quanto de Marcos, quanto de Lucas, o classificam apenas como o gadareno. E tem muitas pessoas na Bíblia que são conhecidas pelo lugar que moravam, né? Ou que nasceram. Por exemplo, Elias, o tisbita, a sunamita, né? A gente sempre diz que a sunamita a gente repete e acha que é o nome dela. Mas não é o nome dela. É somente o lugar que ela morava e assim por diante. Então a gente vê que nesse gadareno acontecia a mesma coisa. Então é interessante que Jesus está demonstrando, através desse acontecimento,
que o seu poder supera a qualquer coletivo de demônios. É isso que Jesus está demonstrando, porque todo milagre, toda expulsão de demônios, toda operação de maravilhas, todos os sinais que aconteceram através de Jesus Cristo, que estão registrados nos evangelhos, tinham um propósito didático, algum propósito de demonstração do poder de Deus, para que as pessoas fossem atraídas pela fé, conhecendo que o poder de Deus é superior. Esse é o princípio básico. Não existia em Jesus o show, não existia em Jesus o chamar a atenção para si, e nem de usar da infelicidade de alguém para se promover. Isso. Tudo era pelo reino de Deus. Jesus não fazia isso para chamar a atenção de alguém. Não é? Ele não colocava isso no grupo dos 10 mais. Antigamente eu tive dos 10 piores, o gadareno é pior, mas ele não foi palho porque eu sou maior, eu sou melhor. A gente não consegue imaginar Jesus fazendo isso. Então é como disse Tiago, a língua é pequena e se gaba de coisas tão grandiosas. É importante que nós reconheçamos, qualquer atividade que nós façamos no reino de Deus é pela capacidade que vem de Deus e pela misericórdia que Ele nos concede. Não é pelas nossas capacidades. Tudo vem dele e tudo é dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus diz em João 15:3. Acho que 15:7. Sem mim nada podereis fazer. Então não adianta a gente achar que pode fazer sozinho. Vamos dar a sequência então. Possessão maligna é o primeiro tópico. Harmonização das narrativas. Mateus afirma que foram 2 endemoniados. Encontramos isso em Mateus 8:28. Mas Marcos e Lucas registram apenas um. Marcos 5:2 e Lucas 8:27. Os pormenores descritos em Marcos são de um só, razão pela qual a narrativa está concentrada nele. Marcos e Lucas registram apenas o mais violento e o mais feroz deles. O outro detalhe é que Mateus apresentou apenas um resumo do episódio. Sobre a sua ênfase é a autoridade de Jesus sobre os espíritos malignos. Mateus omite o fato de que o porta-voz dos demônios se identificar como legião, e também o desejo de o gadareno, após a sua libertação, seguir a Jesus. Pode falar. Nós temos aqui, porque quando você vai descrever algo, quando você pergunta para várias pessoas que estão vendo, cada um vê de um prisma diferente e cada um faz a sua colocação. Mas o teor da narrativa, o teor o contexto é sempre o mesmo. Tem algo que é comum entre as narrativas. E aqui é o episódio do gadareno, né? É como assim, você conhece alguém que é completamente distraído e despreocupado com detalhes. Não é? Quem sabe o seu marido é assim, sua esposa, o seu filho, você vai numa casa, volta e diz assim, você repararam tal coisa? Não vi não. Né? Por quê? Porque é uma pessoa bem distraída com detalhes. Você conhece alguém assim, quem sabe trabalha contigo, quem sabe é seu irmão de igreja. Mas tem também aquele que é super detalhista. Então observa tudo, nota tudo e anota tudo. E é uma pessoa com essa característica diferente. Não é errado e certo, a questão é ser diferente. Agora você imagina, estão os 3 ou os 2 presenciaram o mesmo acidente. Um vai dizer apenas que ouviu um estouro e sentiu uma pancada na nuca. Pronto, estava dentro de um ônibus, vamos supor assim. E o outro vai estar todo o relato de que o motorista tentou desviar de uma velhinha que estava na faixa de pedestre para não bater no carro da frente. Ele freou, mesmo assim o carro que estava atrás deu uma pancada e já vai dizer o modelo, o ano do carro que bateu atrás do ônibus. E vai dar detalhe de quem estava dirigindo, se tinha criança, se tinha uma senhora de idade dentro do carro e assim por diante. Então são pessoas diferentes na mesma circunstância. O que acontece? Mateus é mais detalhista e coloca 2 endemoniados na história. Não que não existisse, mas ele coloca no relato. Por quê? Porque ele é mais detalhista. Lucas e Marcos apenas descreveram o que era mais chamativo. Ou seja, acharam que era suficiente relatar apenas um endemoniado. Mas eram 1 ou eram 2, Imoliel? Eram 2, só que Lucas e Marcos narraram colocando apenas um, por pensar que já era suficiente. Eles não colocaram na narrativa assim, que era apenas um endemoniado em Gadara. Eles colocaram que havia um homem endemoniado. Então não há contradição alguma. Como acontece em Mateus,
Quando Jesus vai curar um cego, ele fala que era 2, enquanto que no Evangelho de Lucas fala que era um só. É a mesma categoria, porque Mateus era mais detalhista nesse aspecto. Quando se trata de pessoas com enfermidade, né, que no caso aqui não é, porque era uma legião de demônios que tinha no homem, a gente vê que Lucas, quando faz a narrativa, ele era mais detalhista, né, até porque a gente entende que Lucas era médico. Então isso caracteriza o Evangelho de Lucas como um evangelho mais erudito, mais detalhista no âmbito da saúde física, e não tanto quanto Marcos e Mateus. Mas os 3 são evangelhos semelhantes, a mesma passagem, só que explicada e relatada com 3 formas diferentes. É como eu usei na semana que eu ensinei isso aqui na quinta-feira. Eu estou diante de uma porta e uma certa distância. Se eu der 3 passos para a esquerda, eu vou ver uma árvore. Se eu der mais 3 passos, eu vou ver um carro. Se eu der mais 3 passos, eu vou ver uma vaca. Tá certo? E se tivermos ali 3 pessoas a 3 metros de distância cada um vê uma árvore, outro vê uma vaca, outro vê um carro. Através da mesma porta, através da mesma janela. Aí eu pergunto, quem está relatando a verdade? Os 3. Só porque o ângulo de cada um lhe vai dar um tipo de visão diferente. Não há contradição alguma. Então tá. A opressão. Os demônios aparecem como agentes de Satanás, causadores de males, dando às suas vítimas características típicas, como força sobre-humana, Mateus 8:28, 17:15, Atos 19:16. Poder de adivinhar, Atos 16:16. E conhecimento sobrenatural. Eles atacam suas vítimas e, possuí-las, dominam suas faculdades mentais, levando-as à demência, Mateus 4:24. E às vezes, incapacitando-as de falar e de ver, Mateus 9:32 e 12, Mateus 9:32 e 12:22, que é a cura, que ele vai falar da cura daquele homem que tem um espírito mudo, que quando repreende, ele volta a falar normalmente. Exatamente. Então é importante pensarmos assim, ó, que nem toda cegueira, toda surdez, toda paralisia é uma opressão demoníaca. Isso, possessão demoníaca. Ou possessão. Porque está relacionado a doenças físicas, genéticas e assim por diante. Mas existem relatos bíblicos de pessoas cegas que havia um demônio que fazia com que ela fosse cega. E depois de ser expulso o demônio, a pessoa enxergou. A mudez, a mesma coisa. A gagueira, a mesma coisa. Em alguns relatos da Bíblia. Então é possível que encontremos isso. Só que aqui a gente vê que é possível que um demônio... Irmãos, você pensa bem, a narrativa do Gadareno diz que quando ele viu Jesus, ele se prostrou e o adorou. E a gente acha que o demônio não entra numa igreja, que ele não vai falar o nome Jesus, porque ele não pode falar o nome Jesus. Irmãos, no relato de Atos 19, o demônio disse, eu conheço Jesus, ele falou o nome Jesus. Então tem gente que acha que o nome Jesus é uma palavra mágica, que você só falar Jesus, pronto, acabou tudo. Não, irmão, não é uma palavra mágica. Vai depender de quem usa esse nome. Por exemplo, uma pessoa ímpia que não conhece a Deus pode ter o nome Jesus e todo dia as pessoas falam, ô Jesus, vem cá, ô Jesus, senta aqui, vamos conversar, né? Tá lá dentro do bar, ô Jesus, paga uma bebida aqui pra mim, não é? Porque ele não é uma pessoa crente. Isso. Mas e o fato das pessoas chamar ele de Jesus não vai tirar o demônio dele. Por quê? Porque não é a palavra em si, irmão. É o comprometimento que a pessoa que usa essa palavra tem com Deus. É o revestimento da autoridade. Lógico. Não é porque em nome de Jesus ele tem que obedecer. Mas eu pergunto, você caminha com Jesus? Mas Deus tem compromisso com... Não, eu pergunto, porque se você caminha com Jesus, pode descansar seu coração. Vai pôr as mãos em nome de Jesus, que é o modo correto, né? Em nome de Jesus eu te expulso e o demônio vai embora. Agora, não transformar isso apenas em uma palavra mágica, como em Atos 19:15, que a Bíblia diz que os filhos de Seva foram expulsar um demônio e disseram, eu te expulso em nome do Jesus que Paulo prega. Usaram o nome de Jesus. Isso. Eles usaram o nome de Jesus, só que era do Jesus que Paulo pregava. É o nosso Jesus? Claro que é o nosso Jesus. E por que o demônio pegou 2 daqueles pela gola da camisa e bateu neles? A Bíblia diz que apanharam tanto que a roupa rasgou e eles foram embora sem roupa, de tanto que apanharam. Porque eles não estavam revestidos da autoridade que existe no nome de Jesus. Para funcionar, eu preciso caminhar com Jesus. Não adianta usar o nome dele sem compromisso com ele.
O caso da moça que adivinhava, né? A gente acha que o demônio, ele também não usa isso. Ele usa meios. Principalmente através de alguém cometeram adivinhação a respeito de algo que aconteceu na sua infância. O demônio sabe. O demônio sabe, um dia eu caí de um pé de goiaba, coloquei um prego no pé. O demônio sabe disso aí. Tem gente que fica, eu fui em tal lugar e a pessoa lá falou que quando eu tinha 7 anos eu estava debaixo de uma árvore, blá. Ninguém sabia, só pode ser Deus. Ou Deus ou o demônio, né? Porque o demônio também assiste. A Bíblia diz que ele anda em derredor. Sim. Aí a gente acha que só porque a pessoa revelou ou porque a pessoa adivinhou alguma coisa que estava relacionada ao meu passado, essa pessoa é de Deus. A mulher também adivinhava e dava lucro. Aí Paulo e Silas voltaram e disseram, em nome de Jesus eu te repreendo. E ela parou de adivinhar porque o demônio foi embora. E por alguns dias, ela ficou falando aquilo, alguns dias, o discernimento, o Espírito Santo não testemunhava dentro de Paulo aquilo, até o ponto de dizer, alguma confusão está acontecendo aí. Alguma coisa está errada. E ela não falava coisa feia, não. Ela dizia assim, esses homens que vos anunciam o evangelho realmente são homens de Deus. Então, irmão, nem todo bajulador está sendo usado por Deus. Existem bajulações que são demoníacas. Eu não estou falando do reconhecimento de alguém que exerce o ministério, de alguém que fez um aniversário, você reconhecer, não. Estou falando de bajulação. O que é bajulação? É um elogio mentiroso, hipócrita, que a pessoa que fala não está sendo verdadeira consigo mesma. Isso. Ela está falando apenas para obter um proveito, para abrir uma porta para ela, ou apenas para te inchar. Ela queria continuar naquela posição dela. Isso. E outra, queria colocar tudo na mesma categoria. Isso. Tipo assim, nós somos amiguinhos, somos todos iguais. Aí Paulo diz, não somos igual coisa nenhuma. Nós servimos um Jesus que não aceita esse tipo de coisa e não vão misturar demônio com Jesus porque não funciona. Isso. E aí expulsou o demônio, com isso eles apanharam e foram parar na cadeia. Claro. Porque daí causaram prejuízo, aquela... É como a história dos porcos, né? Isso. Prejuízo no bolso. Porque para alguns os demônios dão lucro e eles vão querer cuidar deles. Quando você entra, você causou prejuízo, você vai sofrer alguma coisa. É o quadro estarrecedor. O endemoniado gadareno vivia nos sepulcros, desnudo, e era tão violento que nem mesmo os grilhões e as cadeias podiam detê-lo. Corria pelos montes e desertos e se feria com pedras. O fato de procurar viver nos sepulcros já era uma demonstração de uma total anomalia. O comportamento violento e sobrenatural do gadareno para a sua própria destruição e para a perturbação de seus vizinhos revela a natureza destruidora de Satanás. Então eu anotei aqui que uma pessoa que é possessa por demônios, ela tem o tormento interno dentro dela. O inferno é dentro dela e não tem paz nem de dia e nem de noite. Exatamente. E com isso, e ela tendo o tormento dentro dela, procura atormentar os outros também. Ele tinha uma força fora do comum, que ele arrebentava correntes. Ele preferia dormir em sepulcros, porque esses sepulcros eram cavernas ou escavações em rochas que ficavam vazios. E em determinado momento alguém era sepultado ali ou ficava vazio e alguém usava como abrigo, esconderijo, e ele decidiu morar nesses lugares. Ele se autoflagelava, pegava pedras e se cortava. Então hoje a gente sabe que isso existe, não é? Principalmente entre os adolescentes acontece muito de se autoflagelarem com estilete, com facas, né? Cortar o próprio braço e se trancar no quarto. Isso é uma ação do mal. Não vão me dizer que é apenas psicológico. Pode ter alguma coisa relacionada ao psicológico também. Mas o mal está usando desse meio, o inimigo está usando esse ponto frágil para poder destruir esse adolescente, esse jovem, este homem, essa mulher. Não é? E essa pessoa precisa sim de uma libertação, precisa sim de uma oração, precisa de um acompanhamento, né? Não estou dizendo que está endemoniado. Pode ser uma opressão que essa pessoa está recebendo, uma descarga no seu psicológico, que ela está cometendo isso e precisa de Jesus entrar nessa área para poder efetuar essa libertação. E outra coisa, ele caminhava só em desertos, feria com pedras, morava ali, se amarrava com grilhões e depois se arrebentava, era violento, andava sem roupa,
Andar nu também é porque daí a pessoa perdeu o senso de juízo. Então quem está dominando essa pessoa são os demônios. Então assim, não estou dizendo que quem anda sem roupa está endemoniado, irmãos, mas uma dessas características do gadareno era andar sem roupa. Então a pessoa perde o senso de vergonha, perde o senso de pudor e perde qualquer tipo de sensibilidade em relação às outras pessoas. Então a gente às vezes ouve pessoas dizendo assim, quando eu profetizei, eu não estava em mim, eu não conseguia me controlar, não conseguia me conter. Aí a pessoa diz que é por causa do Espírito Santo. Não, irmãos, o Espírito Santo não possui como se fosse um demônio. O Espírito Santo, ele age dentro do nosso livre-arbítrio, ele nos dá a mensagem para entregar e a gente não sai do banco sem saber o que vai fazer. A pessoa sabe para quem vai profetizar, sabe para quem vai entregar e está consciente. Não vem querer dizer que porque eu fico doido, porque eu saio e eu bato nas pessoas e eu caio por cima dos bancos. Não existe isso aí, irmão. O Espírito Santo é educado, ele é sensível, né? Ele é descrito na Bíblia como uma pomba. Então a gente sabe muito bem que essa ave é uma ave dócil, uma ave serena, que se comporta de uma forma muito peculiar. Então é isso que o Espírito Santo faz na sua igreja, na sua obra. Não podemos querer dizer que a característica do endemoniado vai ser a característica de quem está cheio do Espírito Santo. É completamente diferente. Uma pessoa endemoniada, ela vai ter uma força física fora do comum. Por isso que tem que ter 3 diáconos para segurar e ainda assim não consegue segurar. Por quê? Porque é um demônio. E já a pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela é dócil, ela é gentil, ela é compreensiva e você consegue dialogar pacificamente e a pessoa vai compreender. Não adianta querer colocar tudo na conta do Espírito Santo. Mas foi o Espírito Santo. Aí ofende, magoa, fere e depois diz assim, foi Deus. Foi Deus, irmão, foi Deus tudinho. É importante a gente pensar nisso. Está conosco o irmão presbítero irmão Ricardo Mendonça. Acabou de chegar ali da aula do discipulado no tempo 7. Pai do Senhor, irmão Ricardo. A paz do Senhor, irmão Fabiano. A paz do Senhor, irmão Eliel. Amém. Irmão Will. Que Deus abençoe vocês. Estamos aqui mais um dia para aprender a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos que estão lá também do outro lado do rádio. Amém. Amém. Eu estava fazendo sinal para você, irmão Fabiano, porque eu achei que, como eu vi ele fechando a porta, eu achei que ele tinha vindo e no outro lado. E dava indo saindo já, senão um atrás dele. Vamos buscar. Mas é bem-vindo, irmão Ricardo. Amém. Glória a Deus. Então, o segundo quadro, o quadro estarrecedor nós já lemos, nós vamos agora para o segundo ponto, que é a legião demoníaca. Uma legião. Jesus perguntou como o espírito imundo se chamava, ao que ele respondeu, legião é o meu nome, porque somos muitos. Uma legião romana era constituída por 6.000 soldados. Ainda que o número de demônios não seja exato, ou que legião seja uma identidade, eles eram muitos. Eles são numerosos e poderosos, organizados e batalham sobre uma mesma bandeira, a de Satanás. Porque ali não foi uma coisa fácil também. Sim. Quando você vai ler o texto assim, dizia, né, ele expulsava, não foi simplesmente chegado e houve ali uma batalha entre Jesus e os demônios. Os demônios não queriam... Não queriam que ele se aproximasse. Não queriam se aproximar, não queriam se sujeitar. Dada a vista já a chegada de Jesus, porque se levanta a tempestade lá. E ele acalma os ventos e o mar, até chegar no local. Houve uma batalha muito grande. Eu vou falar da legião, Ricardo, depois expulsa sem conversa, né? Que aqui é expulsar sem dialogar. Isso. Então, assim, irmãos, legião não é um nome próprio, ou seja, não é um nome particular, individual de um demônio, tá? Por quê? Porque quando ele diz legião, ele complementa com a frase, porque somos muitos. Então, assim como muitos porcos é chamado de manada, muitas ovelhas é rebanho, muitos peixes é cardume, muitas aves a gente chama de bando, muitos demônios a gente chama de legião, de acordo com o contexto bíblico. Quando Pedro cortou a orelha de Malco e querendo salvar Jesus daquela hora, Jesus disse, se eu quisesse eu oraria ao Pai e ele mandaria mais de 12 legiões. Porque nesse caso aqui, o coletivo de soldados, de anjos e demônios é legião. Ou seja, é um coletivo, não é o nome próprio. Certo? Não é um nome próprio. Assim como a gente vê Miguel e Gabriel, que são nomes próprios de anjos, nesse caso não aconteceu. Então, é apenas o coletivo. O que Jesus pergunta? Por quê? Jesus pergunta
apenas para que ficasse registrado que não era um demônio só, mas eram muitos. Porque Jesus é onisciente. Já sabia qual seria a resposta. Jesus não estava querendo conhecer os demônios, nem bater um papinho com eles, como o Ricardo vai explicar aqui depois. Jesus não estava querendo chamar eles, senta aqui, vamos conversar. Vocês são em quantos mesmo? 6.000? É porque uma legião é uma média de 6.000. Então vai lá, fala o nome de todo mundo aí, vou escutar vocês falar. Não é isso que Jesus está falando. Não é a procura por um nome, mas é a demonstração de que havia mais de, ou que seja, mais de 4.000 ou de 6.000 demônios. Ah, Moléu, será que era mesmo 6.000 ou era só 5.800? Eu não sei, nós não sabemos. Era uma média de um grupo de soldados. Mais uma explicação para encerrar meu pensamento. Uma legião, não sei se o assunto vai voltar aqui de novo. Não vai voltar, né? Não. Uma legião, irmãos, era um número suficiente de soldados romanos para massacrar qualquer rebelião na época. Ou seja, era um esquadrão de soldados com um número padrão. Ou seja, por pior que fosse a rebelião de qualquer povo dentro do império, 6.000 soldados iam lá e davam um jeito. Era o máximo. Então, o que ele estava dizendo? Que aqueles soldados entravam numa vila, matavam mulheres, matavam crianças, cortavam as grávidas, tiravam o bebê para fora em vida, estupravam, cometiam todo tipo de coisa ruim. Essa era a nomenclatura para essa legião de soldados. Quando os demônios disseram, nós somos legião, ele estava dizendo, nós deixamos um rastro de destruição, nós autoflagelamos, nós destruímos, nós escravizamos, nós envergonhamos, nós menosprezamos e colocamos a pessoa à margem da sociedade. Tiramos ele da sua família e colocamos ele para morar nos sepulcros antes dele morrer. É isso que nós fazemos. Foi isso que os demônios disseram para Jesus. Esse é o quadro estarrecedor. Essa é a legião de demônios que está categorizada aqui. Se eles faziam tudo isso, Jesus estava para colocar um ponto final nessa história. E inserir ele de novo na sociedade. E inserir de novo na sua família. Exatamente. Trazer a dignidade de volta e retornar, né? E estabelecer ele de novo no reino. Basicamente foi por isso a resposta, para concluir aqui, legião. Basicamente foi isso. É isso que eu conheço a respeito do texto bíblico que está entrelaçado aqui nesse sistema. Amém. Expulsar e não dialogar. Alguns procuram estabelecer diálogo com os demônios, porque Jesus perguntou ao espírito imundo qual era o seu nome. Isto é visto com frequência em movimentos neopentecostais pela mídia televisiva. Expulsai os demônios. Mateus 10:8. Esta é a ordem que recebemos do Senhor, e não de manter diálogo com eles. O diabo é pai da mentira. João 8:44. Ninguém deve acreditar, nem ficar impressionado com as declarações dos demônios, porque eles são mentirosos. Isso ocorre porque o demônio era obrigado a confessar publicamente que era o responsável pela miséria do gadareno. Irmão Ricardo. Irmãos, todos os assuntos abordados nessa lição é importante, mas esse aqui, eu estou um pouco rouco, irmão me perdoe, para mim um dos mais importantes. Por quê? O que a gente tem visto e ouvido nos dias de hoje? Eu já vi, irmão Eliel, também eu acho que o irmão Fabiano já viu, essas pessoas que quer causar assim um sensacionalismo nas igrejas e quer dialogar com o diabo, já viu? Eu já vi pessoas de uma determinada denominação aí, pegar por aqui na nuca do endemoniado e fazer ele falar, conversar com ele. Eu já vi eles pegar o dinheiro, olhe bem, pegar um dinheiro, uma nota de R$50, levar até uma pessoa que pegar um dinheiro, ou melhor, pegar o dinheiro. Você é dizimista? Um irmão lá da igreja, me dá aqui o seu dinheiro. Pegar o dinheiro e trazer o dinheiro perto do demoniado e o demoniado fugir daquela nota porque é um dinheiro abençoado e fazer aquela coisa toda, conversar com ele. O que você quer fazer com ele? Eu quero acabar com ele, quer dizer... E eu, toda a vida, não sei se é porque eu sou assembleiano, toda a vida fui contra isso, contra dialogar, dialogar com um endemoniado ou com o diabo, assim seja. Por quê? Por quê, meus irmãos? Irmão, você que nunca foi endemoniado, você que nunca esteve endemoniado, nós aqui, nenhum de nós estivemos
algum dia endemoniado. Nós até sabemos mais ou menos o que acontece, porque a Bíblia nos ensina, a Bíblia não mostra, a gente já viu, né, irmão Fabiano? Nós já entramos em casa aí no grupo familiar, sentia a opressão maligna, coisas terríveis, a gente sabe. Mas o que ele está passando na sua carne, a gente não sabe, porque a gente nunca foi. Irmão, é coisa terrível, é coisa triste, irmão. Por isso que Jesus falava assim, ó, cala-te, sai dele. E aqui, o comentarista está dizendo, alguns procuram estabelecer diálogo com os demônios. Não faz isso não, meus irmãos. Aquela pessoa está num sofrimento terrível. Expõe a pessoa. Expõe a pessoa, porque aquilo ali já é uma humilhação, certo? Tem pessoas que acabam de ser expulsas, ela te abraça, chora e quer até sair do lugar, porque muitas pessoas viu ela naquela situação, não é mesmo? Então, a gente não tem que ter misericórdia, sentir compaixão. Vai expulsar um demônio? Sinta a compaixão da pessoa. Foi o que Jesus sentiu com o gadareno. Sinta compaixão, meus irmãos, que você vai querer mais depressa possível que aquela pessoa seja liberta. Tá entendendo? Aí ele continua, expulsar o demônio. A ordem que recebemos do Senhor, esta é a ordem que recebemos do Senhor, e não de manter diálogo com eles. Não temos que manter diálogo com o diabo. Até porque, ele continua aqui no seu comentário, o diabo é mentiroso. É mentiroso. Você não vai dar ouvido para demônio. E outra coisa, que interesse temos de conversar com o demônio? Eu não quero nem saber. Não quero nem saber. Meu interesse nosso é conversar com Jesus, logicamente. Mas a pessoa está num quadro deprimido, num quadro de uma situação Possessão. deplorável, né, irmão Eliel? E você ali conversando. E essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, uma das coisas que eles querem mostrar, irmão Eliel, é que eles expulsam o demônio. Eles têm poder. E uma certa feita, os discípulos voltaram e disseram assim para Jesus: Senhor, até os demônios se nos sujeitam. Jesus, o que Jesus falou? Para aí. Não alegre porque vocês estão expulsando demônio, não. Alegre porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Né? Porque Jesus sabia que aquilo ali estava inchando o coração deles, o ego deles. Aquela vontade de ser alguém, aparecer, ele é bom, hein? Ele expulsa o demônio. Que diga-te de passagem, tem obreiros na casa do Senhor hoje, que ele entrega folheto, ele prega, ele quer dar uma palavra no domingo à noite, ele quer ser reconhecido, ele quer ser chamado para sentar nas primeiras cadeiras, mas chama ele para expulsar um demônio para você ver. Ele corre 3 dias e 3 noites, isso é uma vergonha. O irmão Ricardo, é meio pesado, mas porque Jesus chamou nós para isso também. Tá certo? E é uma das coisas piores que tem. Você pega uma cesta básica e leva para um faminto ou para uma pessoa necessitada, amém. Isso é digno, nós temos que fazer isso mesmo. Mas, irmãos, uma pessoa endemoniada, certo? Irmão Ricardo, mas eu já fui expulsar demônio e não consegui. Mas Jesus te ensina. Quando você não Senhor, por que nós não podemos expulsar aqueles demônios? Rapaz, tem tipo de demônio, tem carta que só se expulsa com jejum e oração. Você tem que se armar. O certo já está armado. Mas se você sabe que a coisa é feia, você sabe que o negócio é complicado, certo? Tem hostes e hostes. Tem coisa que é mais fraca, mas tem coisa que é poderoso. Tem demônio que não é brincadeira, né, Marléo? Tem demônios que não é brincadeira. Então, não fica com vergonha não. Vai lá, dobra o joelho, consagra, ora, jejua e vai lá expulsar que ele vai sair. E não converse com ele. Outra coisa, quando ele fala aqui, no comentarista fala que o diabo é mentiroso, você sabia que tem demônio que só finge que sai, irmão Léo? E não sai. Certo? Por que isso acontece? Por que isso acontece? Lá em Minas Gerais, uma vez, foram expulsar um demônio. E saiu, amém, glória a Deus. Aí, eles... Por que eles acharam que o demônio saiu? Porque o camarada, a mulher, se colocou de joelho e começou a cantar assim, ó. Senhor, põe um anjo aqui. O endemoniado. Senhor, põe um anjo aqui. Oh, tá liberta. Tá liberta. Mas o homem que estava lá era um homem de Deus. E quando as pessoas que estavam em torno ali, tá liberta. O pastor da igreja falou assim, liberta nada, isso é demônio puro. Quando arrependeu, deu um urro de novo, já deu uma pernada numa mesa e já foi por aí, custaram da gente lá, mas expulsaram o demônio. Certo? Só que tem uma coisa, o pastor estava cheio da glória de Deus. O pastor era um homem de Deus. O pastor entendeu a sua chamada. Ele estava em jejum, ele estava em consagração, um homem chamado por Deus, ele está sempre preparado, certo? Porque o que acontece? Tem pessoas que não têm
a capacidade de fazer esse tipo de coisa. Tem pessoas que não estão preparadas. Tem pessoas que levam a vida em tom de brincadeira, o ministério em tom de brincadeira. E eu já vi, meus irmãos, eu já vi o diabo fazer que saiu e não saiu. E aquela pessoa, qual é o objetivo do diabo se acalmar e fazer que saiu e não saiu? Qual? Para que aquele obreiro, para continuar na casa e para que aquele obreiro entenda que ele está numa vida meia depravada, mas que isso não tem problema. O diabo mata dois. Né? Isso, o diabo mata, irmão Liel, 2 coelhos com uma cajadada só. Ele continua na casa lá e o obreiro, Deus está comigo, mas nada, ele está desprovido. Ele não está honrando a igreja que lhe foi confiada, o ministério que lhe foi confiado. E tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso, porque há um buraco, um abismo chama outro abismo, certo? Então, quando se trata de demônios, a coisa não é brincadeira, não. A coisa é séria. O pastor Gilmar Santos foi fazer uma cruzada na África, e lá se manifestou um demônio muito forte, que pegou um irmão que estava junto com ele, e o irmão achou que poderia, eu não vou falar o nome do irmão não, né? Acho que eu já fiz errado em falar o nome do pastor, mas ele achou que poderia ajudar o pastor Gilmar Santos a expulsar o demônio, e foi uma lástima o que o Satanás fez com esse irmão. A sorte é que o pastor Gilmar Santos estava em 20 e tantos dias de consagração antes de ir para lá e deu jeito no demônio, né? Então, meus irmãos, a gente tem que saber com quem está lidando, amém? Até porque tem demônios e demônios, né? Tem classes, né? Tem as classes de demônios, tem as potestades, tem aqueles que andam vagueando para lá e para cá, que são, como diz um irmão, eu ouvi uma vez, que dá um chute e sai, mas também existe os que têm domínio, os que têm um território, os que têm uma potestade, e que você tem que saber onde é que você está entrando, né? A presença de Jesus. O poder e a presença de Jesus incomodam o reino das trevas. O espírito imundo perguntou: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Mateus 8:28. Isto mostra que a presença de Jesus é um tormento para o reino das trevas, e também que esse encontro serviu como um prenúncio da condenação final do diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Essa expressão aí, antes do tempo, talvez indique que Satanás queria ganhar tempo, os demônios, aliás, queria ganhar tempo naquela pessoa, porque nunca é hora de sair, visto que eles gostavam da casa. Eles não queriam sair, eles nunca querem sair, né? E nem tampouco voltar para o abismo. Por isso que diz, não nos mande para o abismo, que é a passagem de Lucas 8, onde fala o texto paralelo. Mas talvez indique também a ressurreição de Jesus, a vitória de Cristo sobre os demônios, que colocaria uma limitação sobre eles. Então, antes do tempo, porque quando o reino de Deus se manifestasse, eles eram obrigados a sair, desde que passasse por ali um crente cheio do Espírito Santo. Por isso a expressão, antes do tempo, eles estavam apenas querendo ganhar tempo. Isso. E a presença de Jesus era a luz, né? E quando a luz chega, dissipa as trevas, né? É o nosso terceiro tópico. O poder de Jesus. Os demônios sabem quem é Jesus. O relato da possessão do gadareno e de sua libertação é uma amostra do poder absoluto de Jesus sobre todo o reino das trevas. Os próprios demônios sabem quem é Jesus. Atos 19:15. E conhece a sua procedência. Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem seis que és o Santo de Deus. Marcos 1:24. Eles têm medo de Jesus e estremecem diante dele. Tiago 2:19. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. Os demônios sabem que há tempo determinado para o juízo divino sobre as hostes infernais e temem por isso. Uma coisa interessante, irmão Eliel, que muitos relatos eu vi ali quando Jesus expulsava os demônios, Jesus interpelava eles que eles não falassem quem ele era, não o anunciassem ele. Ele nunca permitiu. Sim, é esse texto aqui, ó. Quer fazer a leitura? Pode fazer. É o texto de Marcos 1:23, eu achei curioso porque esse endemoniado estava na sinagoga, irmão.
Sinagoga é um Era templo judaico, né? E a gente às vezes acha que o demônio não frequenta templo. Eu ouvi o pastor Augusto Nicodemos falar uma coisa interessante sobre o demônio. Ele disse que nem todo demônio rola no chão, baba e pega na gravata do pastor, não, tá? Tem demônio que faz só uma coisa, ele vende o mestre. Ele não baba, não espuma, não xinga nada. Ele é simpático, ele é convincente e tá vendendo o mestre por dinheiro. Porque a Bíblia diz, e entrou nele Satanás e foi vender o mestre. E entrou nele Satanás. Foi o próprio Satanás que entrou em Judas. E entrou nele Satanás e foi vender o mestre. Quem vende o mestre, quem está dentro dele? Satanás. Porque o mestre não pode ser vendido. Porque ele tem valor. Sim. Ele não tem preço. E vai colher depois, né? Marcos 1:23. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Viesse destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: cala a boca e sai dele. Não é para estar ficando batendo papo, né? Mais uma vez, para confirmar o que o Ricardo falou. Cala a boca e sai dele. Jesus não criou uma doutrina da entrevista. Ele só perguntou o nome legião lá por causa do que nós já falamos. E você ouve aí depois pega a reprise da aula e vê o que a gente já falou a respeito. Então eles têm medo de Jesus e estremecem diante dele. Mas mesmo assim eles ainda são bajuladores. Jesus Nazareno. Eu sei que tu és o Santo de Deus. Interessante que Pedro, para falar tu és o Cristo, teve uma revelação do Pai para falar. E os demônios para dizer tu és Jesus o Nazareno, o Santo de Deus, era a revelação deles mesmos, porque os demônios conheciam Jesus. Sim. É isso que é importante, ser conhecido por Deus e pelo inferno também. Porque a Bíblia diz que Daniel era conhecido no céu, mas era conhecido no inferno também, creio eu. O texto que fala de Atos 19, que é o texto sugerido aqui, 19:15, que também nós já falamos, os demônios disseram: eu sei quem é Jesus e conheço Paulo. E vocês quem são? Então quer dizer, tanto Jesus quanto Paulo eram conhecidos. É o que o texto diz. Respondeu, porém, o espírito maligno e disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Paulo nós conhecemos, a gente vê ele por aí de vez em quando. É isso que eu acho extraordinário. Quando uma pessoa que faz a diferença no reino de Deus, ele é conhecido no reino das trevas, irmãos. Porque ele está em contato direto, combatendo, lutando e vencendo. E não decai, entende? 1 João 3:8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Tiago 2:19, crês que é um só Deus, fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Eles creem como nós cremos. Não para salvação, mas uma crença numa fé natural. Eles creem que Deus é real. Eles creem, eles já sabem que Deus existe. Eles caminhavam com Deus uma vez. Foram despejados porque caíram do seu principado e eles conhecem. Eles conhecem. Só que a gente sempre diz que ele não obedece. E é verdade, não obedece. Mas o texto de Tiago 2,19 não diz que não obedece. Porque eu imagino que alguém já aí deve ter pensado, né? Molhel falou, os demônios creem que estremece, aí alguém diz, e não obedece. Não, eles não obedecem. Mas não é o texto da Bíblia que diz que eles não obedecem. Somos nós que falamos. Então esses são os textos. É importante marcar aí na sua Bíblia, Marcos 1:24. Viesse para destruir-nos. Então aqui a gente vê como Jesus é conhecido pelos demônios. Só para dar uma pinceladinha aqui, já entrego a quem de direito. O irmão Eliel disse que, e a lição também diz, né, que os demônios sabem quem é Jesus. Sabe. Como é que eles sabem? Irmão, esses demônios, antes de Adão, antes da criação, esses demônios já existiam. Quando eles caíram, quando eles vieram junto com Satanás, que foram deposto, melhor dizendo, do seu posto, tá. Aí Deus pegou, criou o homem, criou Adão e Eva, depois veio, o tempo foi passando, chegou a Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, aí veio Moisés, escreveu o Pentateuco, né, pela inspiração do Espírito Santo, os profetas, e esses demônios, meus irmãos, tem gente que pensa que não, acompanharam, juntamente com Satanás, tudo que se falou nos profetas, na lei, no Pentateuco sobre Jesus.
Eles acompanharam, meus irmãos, acompanhavam tudo isso. Então eles temiam. Quando aconteceu, né? O diabo foi lá tentar Jesus no deserto, né? Ele foi lá só em busca de uma comprovação, né? Será que é esse mesmo? Será que não é? Né? E tudo, ao nascimento, foi acompanhando. É só para comprovar, porque eles já tinham praticamente a certeza. Então ele sabia quem era. Tudo que Jesus falava, né? Já pensou Jesus quando vai na sinagoga e cita aquela passagem lá de Isaías 61? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu. Você pensa que não tinha demônio sabendo e vendo aquilo? Não é mesmo? Então quer dizer, os irmãos têm que entender que as hostes infernais conhecem muito bem a palavra de Deus. Por isso que às vezes o diabo pega alguém e às vezes até crente, destrói uma vida em uma família inteira de cristãos. Por causa de quê? Por causa da legalidade que se dá para o diabo, certo? Porque aí ele tem legalidade para agir. E Deus não vai interferir naquilo. Porque você tem a obrigação de, assim como eles conhecem a palavra, você conhecer também e não dar brecha para ele. Que assim como ele fechar conhece, a porta, né? Irmão, o diabo conhece bem o irmão Eliel. Sabe certinho. Conhece bem, né? E nós, conhece bem a minha vida. Conhece o irmão Will, conhece o irmão Fabiano, conhece Jesus, conhece a palavra de Deus. E ele não brinca em serviço. Então que nós venhamos a nos cuidar. Amém? Amém. O segundo ponto, a libertação do oprimido. A extraordinária libertação né? A soberania de Jesus. A soberania de Jesus. Nessa passagem vemos que aqueles demônios, ou pelo menos o porta-voz deles, suplicando, pediram 3 coisas: que Jesus não os mandasse para outra região, que não os mandasse para o abismo antes do tempo, e que lhes permitisse entrar na manada de porcos que pastava pelo local na ocasião. Os demônios não são nada diante do Senhor Jesus. Marcos parece mostrar Satanás e seus demônios como inconvenientes e não como seres todo-poderosos diante de Jesus. O inimigo de nossa alma não pode fazer o que quer. Os demônios fizeram esses pedidos porque porque não podiam resistir ao poder de Jesus. Uma das coisas que nós temos que analisar é que essa região é região de Decápolis, e Decápolis quer dizer 10 cidades, eram cidades gentias, cidades gregas. Pelo que a gente entende na cultura do tempo, era um lugar que não havia importunação aos demônios, isso quer dizer, não era um lugar de fácil acesso, não era um lugar que haviam bastante pessoas que acreditavam em Jesus e assim por diante, tanto que o evangelho estava começando a se difundir ali naquele momento, o evangelho que liberta, né? Então aqui ele vai dizer, não nos mande para outra região, porque aqui a gente já está muito bem, obrigado. Que não nos mande para o abismo, porque antes do tempo, porque a gente sabe que o abismo é um lugar de condenação. Nós sabemos que hoje o diabo e seus demônios estão soltos, mas um dia, né, antes do milênio, ele será preso. Então ele sabia que Jesus tinha o poder de prendê-los antes do tempo, lançá-los para o abismo de vez, né? E o último pedido é: queremos entrar nos porcos. Depois a gente vai falar sobre sobre essa questão da manada de porcos, não quero me antecipar aqui, mas é interessante como Jesus atendeu o terceiro pedido, né? Acabaram ficando com um pedido e o do meio não, porque era o abismo, Jesus não os mandou para lá, então ficaram na região e entraram nos porcos. 2 pedidos. Ficaram desprovidos de corpos, porque os porcos se precipitaram. Então assim, alguém diz assim, mas não era bem uma legião, porque tinha 2.000 porcos, era um demônio para cada porco. Tinha um gadareno para 6.000. Por que não podia ter 3 em cada porco? Mas os porcos morreram, os demônios foram para onde? Bem, a gente sabe muito bem pela Bíblia que os demônios habitam nas regiões celestiais no sentido de atmosfera. Então assim, entre nós e Deus há uma nuvem, há uma camada de espíritos infernais que atuam, que eles são sujeitos ao príncipe da potestade do ar. Paulo diz isso.
Então é bíblico. Eles continuaram naquela região, naquela atmosfera, causando males. Por isso que é importante os crentes estarem preparados para ir limpando essas regiões com oração, expulsando os demônios que estão nas pessoas. Aleluia. Claro que a gente não vai ficar criando doutrina agora para querer jogar óleo em Santa Catarina. Eu vi uma senhora que veio de fora, vi ela falar, uma apóstola, não sei lá do que, e ela pagou um helicóptero aí, e pegou 1 litro de azeite, subiu em cima do helicóptero lá, né, no helicóptero, e viajou aí pro balneário todo jogando óleo. Eita, coisa doida. Eu não consigo entender assim, tá, irmão? Ungiu a cidade. Pronto, ungiu, beleza. Tá, mas ainda tem muitas prostitutas, ainda tem muitas pessoas para serem salvas, ainda tem pessoas endemoniadas. Então eu fico me perguntando, esses métodos parecem ser os melhores, mas eles não são suficientes. É importante que nós fiquemos com a palavra. Isso. A libertação do oprimido. A extraordinária libertação do gadareno logo chamou a atenção do povo. Muita gente se reuniu para ver o que havia acontecido, pois a cura repentina do endemoniado era algo espantoso. Encontrar um homem em perfeito juízo, vestido e junto com Jesus, Lucas 8, 34 a 36, glorificamos a Deus quando vemos pessoas oprimidas pelo maligno sendo libertas pelo poder de Jesus. Ele nos delegou esta tarefa. Mateus 10 e 8, Lucas 10, 19 e 20. 10, 19 e 20. Então, essa foi a tarefa que ele nos deu, de levar a sua palavra, de levar o seu evangelho, ser o portador do evangelho, para que pudesse obter a libertação daquele que está oprimido pelas obras de Satanás. E acreditar na libertação, né? Porque às vezes vão chegar perto do ex-endemoniado com medo de ele avançar na gente. Ele é um homem transformado, né? Chega perto de uma... Como eu já vi algumas irmãs, não, meu marido não vai chegar perto daquela lá porque aquela é uma ex-prostituta. E ex-prostituta, agora é uma mulher de Deus. Dá para olhar para essa pessoa como ela tendo um caráter de Cristo transformado e crer na transformação? Porque a gente sempre acha, mas é homossexual. Não, é ex-homossexual. Agora é crente, serve a Jesus. Dá para acreditar nessa transformação? Não? Eu fico meio desconfiado, porque você não acredita no poder de Deus. O gadareno agora, não mais o endemoniado, continuava sendo gadareno porque é de Gadara, mas agora em perfeito juízo sentado, conversando com Jesus. Abrindo parênteses, até porque se a irmã tem algum problema de seu marido chegar perto da ex-prostituta, tem um problema está contigo, minha irmã. Que ciúme, essas coisas. Você confia no seu marido? Seu marido é homem de Deus? Só se o seu marido está precisando que nós expulsamos o demônio dele também. Porque às vezes a pessoa acha que a pessoa vai estuprar o marido, pelo jeito. Meu marido não coloca a mão na cabeça de nenhuma irmã aqui, nenhuma moça. Gente, eu tenho dó dos pastores que tem uma mulher ciumenta. Ciumenta doentio. Isso. Graças a Deus que a minha mulher não é assim. Amém. Outra coisa, a libertação do oprimido, foi o que o irmão Fabiano leu, né? Isso. Eu fico maravilhado, irmãos, de ver a multiforme maneira de Jesus trabalhar, né? Por quê? Porque ele libertou o gadareno. Olha quanta coisa Jesus faz. Aquilo que eu falei no começo. Mata, não é só 2 coelhos com a cajadada, é vários. Né? Porque Jesus é tremendo. Às vezes, o irmão Uller ora por uma bênção, o irmão Fabiano por outra. E Jesus, eu oro por uma, mas Jesus responde só a minha oração. E me dá a minha bênção. Só que eu pego, abençoo ele e ele. Abençoo o irmão Eliel e o irmão Fabiano. Porque Jesus sabia. Eu não respondi a oração dele, mas pronto, agora está respondida através do irmão Ricardo. Então Jesus trabalha de uma maneira tão tremenda. O que me chama a atenção aqui? O comentarista diz, glorificamos a Deus quando vemos pessoas oprimidas libertas. Quer dizer, várias pessoas, está dizendo aqui, né, juntaram, o povo foi ver, meu Deus, esse homem andava no sepulcro. Irmão, quantas pessoas não se converteram? Quantas pessoas também viram e só acharam interessante? O comentarista disse aqui, era algo espantoso. Então, quer dizer, Jesus, ele trabalha de várias maneiras, né? Libertou um gadareno? Libertou, mas o povo glorificou o seu nome. O povo viu a operação de Deus. A fé de muitas pessoas foi acrescentada, não é mesmo? A fé de muitas pessoas foi elevada. Por quê? Porque Jesus, ele fez esse notório fato aí,
essa coisa maravilhosa, essa libertação maravilhosa, e também o povo viu quem ele é, né? E glorificou o nome do Senhor. Isso é muito maravilhoso. E nós devemos aprender, né? A gente não está na igreja só para ser espectador e ver e admirar e sair comentando. Não, a gente tem que aprender o lado bom da coisa. Como o nosso Deus é bom e maravilhoso. Por isso que devemos sempre pedir, nós que temos o Espírito Santo de Deus, ter o discernimento de espírito para não ser enganados, né? Colocando dentro disso aí, que as nossas horas vão longe, ter esse discernimento para que a gente não possa ser enganado pelo espírito maligno, e a arma correta, como é que nós vamos combater ele, a forma como vai ser combatido, a forma como vai ser expulso, às vezes com palavra, às vezes com louvor, às vezes com um abraço, às vezes com uma atitude, a forma que a gente bloqueia o agir dele na vida dessa pessoa. Irmão Fabiano, rapidinho. Teve um missionário aqui que foi estagiário, foi pro campo. Ele disse que o pastor dele lá de Santos, ele andava dentro da igreja, ele orava, via o endemoniado e chegava assim atrás do endemoniado, fazia assim, ó. Sai demônio em nome de Jesus. Diz que o camarada dava uma tremidinha assim, ó. Expulsou algum demônio quietinho sem fazer uma algazarra dentro da igreja. Porque manifestava nessa atitude dele o poder de Deus e não ele em si, né? Então, os porqueiros. O local do acontecimento. Segundo Mateus, o fato aconteceu na província dos Gadarenos. No entanto, Marcos e Lucas falam da província da terra dos Gerasenos. A Nova Almeida atualizada, Gadara situa-se a 8 quilômetros do lago de Genezaré, nome alternativo do Mar da Galileia. E Gerasa, a atual Geras, na Jordânia, fica a cerca de 50 quilômetros. Ambos os territórios faziam parte da região de Decápolis, a leste da Galileia. Segundo o historiador Joséfo, o território de Gadara se estendia até o lago da Galileia. Moedas daquele tempo trazem o nome de Gadara, com o desenho de um barco impresso. Até porque o Mar da Galileia é um lago, né? 11 por 20 quilômetros. Só como ele é grande, a gente não consegue enxergar o outro lado, não dá. Então a gente trata como um mar, né? Mas ele é um lago, então isso é enorme. Então tem várias, tem ilhas Água doce, né? Isso, e ilhas e tudo mais ao redor dele, né? Tem 11 quilômetros de largura por 20 de comprimento. E ao lado na região sul, mais expressivamente, é onde era localizada essa cidade de Gadara. Olha que a gente já havia falado sobre Decápolis, sobre Gadara, né? Então, Lago de Tiberíades, Lago de Genezaré e Mar da Galileia é o mesmo local, é o mesmo lago, é água doce, o Rio Jordão entra por ele e dá a continuidade até o Mar Morto. É a abundância de peixe no Mar da Galileia, tanto que foi lá que Jesus fez a pesca maravilhosa. Favoreceu ali os discípulos com a pesca. Sobre a manada de porcos. A população de Decápolis era mista, composta por judeus e gentios. A criação de porcos não era permitida aos judeus. Por isso, é provável que o porqueiro fosse gentio. O prejuízo foi grande, já que eram 2.000 porcos. Os porcos não resistiram à opressão e se precipitaram por um despenhadeiro, afogando-se no lago. Lucas 8:33. A tradição judaica dizia que demônios e porcos são uma boa combinação. Os judeus consideravam os demônios e os porcos como pertencentes à mesma ordem, e os porcos eram considerados o lar dos espíritos imundos. Essa tradição parece ser expressa quando os demônios pediram para entrar na manada de porcos. Até porque entre os gentios, quando sacrificavam o animal, os gregos sacrificavam porcos, né? Sim. O general lá grego, Tito, quando entrou e que profanou o templo, ele sacrificou um porco no altar de... Antíoco Epifânio sacrificou também no ano 150, 200 a.C. Profanou o templo. Isso, e onde dá ali o Macabeus, e está descrito ali Macabeus. Ele é um porco, ele profana.
É porque o porco era considerado um animal imundo, até pela questão de saúde alimentar, já que o povo caminhava em um deserto que a temperatura durante o dia passava de 40 graus e de madrugada caía abaixo de zero. Então essa oscilação de temperatura e a combinação com carne de porco traria uma série de doenças infecciosas e Deus proibiu o animal que tem unhas fendidas, e porco estava enquadrado nessa categoria. Embora nós, evangélicos, nós não nos importamos com isso e sabemos que não tem demônio na carne de porco, a gente pode comer na boa. O que acontece é a tradição da época que ensinava que demônios e porcos era a mesma coisa, e você pode fazer uma bistequinha lá sem problema nenhum, no meu ver, bem porque assado, a Bíblia, né, diz que tudo que Deus criou é bom, sendo recebido com ação de graça, porque pela oração é santificada. E quando Pedro viu aquele vaso como um lençol que da parte de Deus descia do céu, ele viu todo tipo de aves, répteis e quadrúpedes. Ele disse: nunca vou comer coisa comum e imunda. E Deus disse: não chama de comum e imundo que eu santifiquei. Então, se é santificado pela oração, a única coisa que se deve abster é do sangue. Mas se houver um porquinho aí que você está engordando e quiser matar para comer, o irmão Eliel sentiria muito prazer em estar com você à mesa, e a gente vai comer um torresminho sem problema. Muito bom, torresmo. Até porque Deus não criou nenhum animal para o diabo habitar nele, né? Não, nenhum. Ele é criação, Deus não criou nenhum porque animal. Porque daqui a pouco tem uma vaca endemoniada, ninguém mais vai tomar leite. Então, isso. Não podemos criar a doutrina de fatos isolados. Jesus não disse que os porcos são endemoniados. Ele só colocou os demônios nos porcos porque era o financeiro daquela região. E ele já estava tocando no financeiro para aqui na frente mostrar alguma coisa importante. Isso. Que é o texto seguinte, que eu não vou estragar a surpresa. E ele mostrou também que a vida do gadareno é muito mais importante do que muitos milhões de porcos também. E o povo demonstrou ao contrário. É o texto que vai falar. Então, por isso que Jesus escolheu os porcos. A gente está aguardando essa surpresa para o final. O estranho pedido do povo. Jesus foi convidado a se retirar da terra dos gadarenos por causa do prejuízo dos porqueiros. Os porcos valiam mais do que a vida humana, na concepção daquela gente. Essa estranha recepção causa-nos tristeza e espanto. Como o herói é convidado a se retirar. Hoje não é diferente. Há os que substituem Jesus por qualquer coisa, e é muito comum coisificar as pessoas e personificar as coisas, para que alguns hoje em dia os animais valem muito mais do que o ser humano. Os noticiários mostram diariamente como muitos governantes tratam os imigrantes de modo inferior aos animais. Esse espírito já existia nos tempos do Novo Testamento. Na passagem que estudamos, aquela população rejeitou Jesus. É muito importante a gente pensar nisso, porque durante muito tempo a igreja fracassando, porque era uma doutrina muito severa, a igreja vazia e tal. Foi surgir igrejas que ofereceram riquezas em nome de Jesus e a igreja se encheu. Então tem pessoas frustradas porque depois de 15 anos em uma igreja que disse que ele ia ficar rico, não ficou. Então, para ele, Jesus é prejuízo. Então, tem gente assim, ficou crente, empobreceu, abandona Jesus porque ele está me dando prejuízo. Então, Jesus colocou os demônios nos porcos para mostrar para os povos de Gadara que eles davam mais valor aos porcos do que ao ser humano. Era para ter olhado para o gadareno e dizer assim, ó, que bom que tu está livre. Os porcos que se virem. A gente cria mais. Mas não, é muito prejuízo. Jesus, dá licença, sai fora. Jesus fez isso para mostrar para eles que o coração deles estava ligado, nesse aqui, dinheiro. Pessoas que vivem e se movem apenas pelo dinheiro e não pela pessoa de Cristo. Desejo, a ganância, né? Às vezes a gente vemos em empresa, às vezes o patrão cuida muito mais do maquinário do que propriamente o funcionário, porque o funcionário trata ele como descartável, né? Tu ficou doente, eu troca, bota, mas o maquinário sempre impecável, né? Tem que ter ali o mecânico certo para cuidar, tem as pessoas certas para tratar, todo mundo ali pronto. Então, nossas horas vão ao par, mas assim, que a ganância, ou que isso não seja superior e que não desprezem o ser humano, o teu semelhante, né? Às vezes paga uma cirurgia de R$3.000 para tirar um câncer da cachorrinha, e não quer pagar uma consulta para a mãe que está lá na fila esperando. E o que eu vou dizer é mais ou menos isso aí. Tem um deputado, esqueci o nome dele, ele é evangélico. Ele falou assim, olha, se você for mordido pelo cachorro do seu vizinho, dê um tiro no vizinho, não atire no cachorro. Ele disse. Porque hoje em dia, infelizmente, essa inversão de valor é muito grande. O cachorro tem mais valor. A gente deve proteger os animais também, claro. Não. Mas não dá mais valor, né? Não, é assim, e outra coisa. Porque
ele falou lá, se você atirar o seu cachorro, ele mostrou na lei o que você ia pagar. Qual o processo que cairia ou recairia por cima Se de você. atirasse no cachorro. E mostrou do homem. Falei, rapaz, eu, claro, a gente não vai fazer isso, mas o povo que não tem entendimento vai pensar, eu vou dar o tiro no dono do cachorro mesmo. Dá menos penalidade. E outra coisa, quando ele diz aqui, ó, hoje não é diferente os que substituem Jesus por qualquer coisa. O saudoso pastor Avelino Macelar dizia isso. Irmão, eles trocam Jesus por uma penca de banana. E é verdade, não é mesmo? Por que isso, meus irmãos? Por quê? Quem que leva o povo a fazer isso, né? Essa lei, tem muitas leis, isso é euzinho, o Ricardo que vai dizer agora, tá? Não é irmão Liel, nem irmão Fabiano. Tem leis que os homens criam, forjada no fundo do inferno, meus irmãos. No fundo do inferno. E tem um texto, agora não vai dar para ler, Isaías capítulo 10, aí daqueles que fazem leis corruptas. Tá lá em Isaías, capítulo 10, versículo 1. Pode ler em casa aí. Quer dizer, a gente vê essas coisas e fica, às vezes, até extasiado. Falei, meu Deus, onde é que nós vamos parar? Mas que Deus nos ajude e que nos dê espírito de conhecimento, de discernimento, para entender a posição de Jesus na nossa vida e a posição das demais coisas. Não trocar 6 por meia dúzia, né? Amém. E importante a gente analisar tudo isso, porque, irmãos, animais devem ser cuidados, amados e amparados, mas o ser humano é mais importante. Porque às vezes dá mais ibope o cachorro que foi tirado da lama do que um corpo de uma pessoa. Porque bater num cachorro lá é errado, não devia ter batido no cachorro. Mas se bater num ser humano, você vai sentir a mesma dor? Tem que sentir a mesma ou mais, porque é um ser humano. Antes de eu encerrar aqui para passar para o Fabiano, irmão, já que acabou minha fala, quero mandar um abraço para a irmã Júlia Stoff e a irmã Nena, que me convidaram para ir na sua casa domingo, mas era para passar lá, daí não achei a casa e acabei indo sexta-feira com a Kátia, e fomos lá, fizemos uma visitinha para elas, aliás, né, para a Nena e a Júlia, e fiquei muito feliz, ganhei um pacotinho de bolacha e saí contente da vida. Pensa numa casa organizada, não se vê um pé de capim em lugar nenhum, aquele jardinzinho tudo bonitinho, dá até dó de andar no quintal, sabe? Se a gente chutar a pedrinha, assim, se sair a branquinha, irmão, a gente vai lá, pega e coloca de novo. Mas parabéns pelo capricho, irmã Nena e irmã Júlia, muito linda a casa de vocês, uma casa do lado da outra, mas olha, um espetáculo, sabe? Que Deus dê saúde para vocês, viver muitos anos ainda. Amém. E obrigado pelo carinho. Elas têm um carinho pela nossa equipe aqui, quando o irmão Claudino, o irmão Will, o Fabiano, aliás, o irmão Ricardo, o irmão Fabiano, que é lindo de ver. Obrigado. Elas não perdem uma aula, né? E é uma benção saber que vocês estão aí. Obrigado pelo carinho. Ano passado, ano retrasado, nós estivemos fazendo uma visita lá com o grupo familiar. Deus abençoe a irmã Júlia, irmã Nena. É um prazer saber que vocês estão sempre ligadinhos conosco. E todos os irmãos, né, que estão ligados conosco. Deus abençoe. Irmão Ricardo, eu só quero mandar um abraço para a irmã Detinha, lá de Paulo Afonso, na Bahia, da localidade de Juá. Ela e seu esposo também estão sempre nos ouvindo, né? E que Deus abençoe ela e continue orando por nós, que eu sei que ela ora, por cada um de nós aqui, que Deus abençoe ela. É um prazer ter ela como ouvinte da nossa escola. Amém. A nossa conclusão, ele fala que a possessão demoníaca é um fenômeno estarrecedor e que só pode ser contido pelo poder de Jesus. O Senhor Jesus manifestou seu poder sobre toda a natureza, sobre o vento, sobre o mar, sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre o poder das trevas. Os demônios estremecem diante dele. O poder de Satanás é muito limitado diante do poder de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus, da comunhão com ele, para dele receber poder e assim expulsar os demônios, pois ele nos deu essa autoridade. E isso nós devemos ter intrínseco dentro de nós e essa segurança que ele nos deu essa autoridade. E quando nós vermos uma situação de uma pessoa possessa, você se levantar e decretar que no nome de Jesus ele tem que sair e aquela pessoa tem que estar livre. Livre e livre. Você não precisa ter medo, porque um policial quando recebe uma ordem, ou um batalhão quando recebe uma ordem, eles vão executar, porque eles são preparados para aquilo e sabem e têm confiança que se lá se tornar um negócio, sair um pouco daquilo que foi estimado,
Eles podem fazer a ligação para o seu comandante e mandar mais alguns para protegê-lo e para que aquilo seja feito. Então, ele nos deu autoridade. Jesus, eu vos dou poder. Então, cada um de nós, você que nos ouve, decrete isso. Ele nos deu poder. Ele me deu poder e autoridade para expulsar os demônios. Se dentro da sua casa, se tem familiar, se tem vizinho, levante a sua mão. Não precisa fazer aquele estardalhaço, mas levante a sua mão e na autoridade do poder do nome de Jesus, estabeleça o reino de Deus naquele lugar. As nossas horas se passam. Irmão Eliel, vamos fazer a oração. Deus, obrigado, Pai, por essa escola, por essa aula. Obrigado por nossos alunos queridos, amados, que dedicam esse momento sempre. Como alguns lares que é proibido falar nesse momento de escola dominical. Obrigado por ter colocado esse carinho no coração dos teus filhos. E obrigado pela tua palavra estar em nossa boca, pela tua misericórdia. Que o Senhor possa edificar todos nós e que tenhamos um domingo de paz, de bênção e uma semana maravilhosa até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação Didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa próxima escola, se Deus assim nos permitir. Escola Dominical.